Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Glórias a Deus. E para aqueles que ainda não são crentes, mas uma boa noite de salvação, um horário, dependendo do horário aí que estejam ouvindo, pode não ser agora, um bom dia, uma boa tarde, mas de salvação através de uma palavra. Graças a Deus, mais um culto em louvor e adoração da Igreja Unida de Cedro de São João, aonde tem o seu dirigente, o pastor José, como dirigente, e me incumbiu, não é dessa missão, de estar aqui hoje para dirigir o culto e também para falar uma palavra, dar um estudo, dizer aqui uma palavra da parte do Senhor, para que os amados possam aprender mais e ter essa palavra também guardada no coração, como diz o Salmo: guardei em meu coração para não pecar contra ti. Aleluias! Então vamos aí, um versículo de introdução, que eu escolhi aqui, o Salmo 122, o versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus! Porque para mim, esse versículo ele nunca fez tanto sentido. Impedidos que estamos de congregar, de ir à igreja, de ter essa alegria que temos quando vamos à casa do Senhor, pois mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias lá fora. Então, nesse tempo de quarentena, essa pandemia terrível que está nos impedindo de ir à casa do Senhor, com tantas incertezas, tantas coisas aí que tem nos feito não poder ir à casa do Senhor devido a decretos, só que Deus ele nos dá um alento, ele nos dá uma contentação. Deus, ele diz que nós também somos casa, nós também somos templo do Espírito Santo. E se não podemos congregar na casa do Senhor até o presente momento, mas nós podemos congregar com as nossas vidas. Nós podemos estar glorificando e louvando a Deus, porque o Espírito Santo, ele se faz presente em nossas vidas, aleluias. E ele pode estar assim, tão pertinho da gente, que ele pode estar, como diz, como nós somos casa do Espírito Santo, pode estar tão pertinho que pode estar dentro de nós, aleluias. Glória a Deus. Vamos fazer aí uma breve oração nesse dia que é dia de estudo, dia de oração também, para que o Senhor venha curar, libertar a nossa nação. Aleluias. Senhor meu Deus, nosso Pai, Deus grande e poderoso, oh Deus tremendo, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, não somente para Te pedir, mas para clamar a Ti, Senhor. Para clamar, Senhor, que o Senhor se faça presente, ó Deus, diante dessa situação, meu Pai, que está tentando abater a muitos, ó Senhor, que está tentando, meu Pai, deixar a pessoa triste, e que até muitos que se dizem fortes estão sendo enfraquecidos, mas que o Senhor possa estar colocando em nossos corações o desejo de continuar te buscando, aonde quer que estejamos, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, mas que o Teu Espírito Santo continue nos enchendo, ó Pai, e o Senhor venha derramando da Tua unção, Senhor, em nossas vidas, aleluias. Venha, Senhor, trazendo, Senhor, refrigério, trazendo, meu Senhor, aqueles que estão até perdendo, Senhor, pessoas diante dessa pandemia, ó Deus, vai consolando, mas vai dando também, Senhor, a cura para aqueles que precisam. Vai libertando, meu Senhor, desse mal terrível. Vai entrando, Senhor, na nossa nação com providências, ó Deus, com força, com poder, porque bem sabemos que maior é o Senhor, aleluias. Então, meu Deus, vai tomando, Senhor, posse da vitória, que possamos estar tomando posse dessa vitória, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que tudo pode, aleluias. Tudo isso eu te peço, meu Deus, desde já eu te agradeço,
pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E glórias a Deus. Irmãos, glória a Deus. Vamos aí a um momento de louvor. Aleluias. Com a Jade. Glória a Deus. Vai louvar aí belamente 2 louvores para que possamos aí depois estar trazendo um estudo legal da parte do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel e Ele continuará fazendo grandes coisas na sua vida. Não tema. Não tema, não. Graças Aleluia. Paz, Graça e paz, Jade. paz do Senhor. Aleluia. Amém. Me ouvindo bem? Pode louvar ao Senhor. 2 louvores aí em sequência. E depois vem o estudo. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Que a minha e a sua fé não esteja firmada na rocha do Senhor, somente na rocha. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Glória. Vamos continuar adorando ao nosso Deus.
Que nesse tempo de pandemia, nós possamos se achegar mais a Deus. Não se ficar longe do Senhor, mas sim se achegar a Ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei a te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou está em ti. Vivo só pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, o seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Só apenas o teu servo eu quero atrair o teu olhar, meu Senhor. Eu venho a ti. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. E correndo irei a te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso eu quero estar na casa do Pai, comer tudo que eu sou está em ti. Vivo só pra ti. Amém. Logo, logo nós estaremos na casa do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a paz. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, vamos então aí a uma palavra. Aleluias. Uma palavra aí que Deus tocou no meu coração. Aleluias. A qual glória a Deus.
a qual Deus assim mandou eu intitular essa palavra como o ungido é vencedor. O ungido é vencedor. E aí eu quero deixar uma pergunta aí para os amados irmãos, que possam estar se respondendo em seus corações a vocês mesmos. Você é um ungido de Deus? Você se considera ungido do Senhor? Porque se você for, você é vencedor. Você vai passar pela prova, dando glórias a Deus. Aleluias. Vai ter obstáculos, vai. Quem foi que disse que é fácil? Não é fácil, não. Só que você vai passar dando glória. Aleluias. E eu quero ler aqui um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, apenas o versículo de número 47. 1 Samuel 17, versículo 47, que diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Eita glória! Deus é quem pode te dar a tua salvação, porque ele é o Deus que salva. Não fique colocando, irmãos, as coisas, o carro, como diz, na frente dos bois. Coloque o Senhor na frente. Porque se a peleja é grande, se está parecendo que é uma guerra, ele é o Deus da guerra. Aleluias. E eu quero contar aqui uma história para estudarmos, que é a história de Davi. Um pouquinho da história de Davi. É uma história muito longa, não dá tempo de se esticar muito, de falar toda a história, mas eu quero contar um pouquinho dessa história. Mas, primeiramente, porque Deus é o Deus do consolo, é o Deus que gosta de deixar as coisas esclarecidas, não é que nós não vamos temer, não. Eu disse que ungido é vencedor, mas você também pode temer. Porque grandes pessoas na Bíblia, grandes homens de Deus, eles também tiveram medo, irmãos. Durante uma jornada, durante um certo tempo, aí de suas vidas. Quando você vai olhar para Gideão, ele começou a querer fazer prova com Deus. Faça isso, Deus. Aí quando Deus vai e faz, ele diz, faça aquilo. E aí ele fica, por quê? Porque ele teve medo de entrar naquela guerra, naquela peleja. Quando você vai para um grande homem de Deus que se chama Moisés, quando Deus o chamou, ele não somente pediu prova a Deus, mas ele ficou ali, começou a gaguejar, não sabia o que falar, aí começou a dizer que ele era pesado nas palavras. Ele começou a dizer alguma coisa para querer meio que o quê? E se sair daquele fardo que ele considerava pesado. Mas Deus, ele mandou que ele seguisse em frente. Quem diz? O próprio Jesus Cristo. Em um certo momento, quando chega a sua morte, ele considerava aquele momento ainda um momento não adequado. Diz que ele chorou, chegou a chorar sangue. Então Jesus Cristo também temeu. Outro homem, outro profeta de Deus, Jeremias. Jeremias, ele começou a falar o quê? Começou a dizer que ele era muito jovem. Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um jovenzinho. Deus disse, eu te escolhi, foi desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Irmão, você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Você é ungido do Senhor. Aleluia. E ungido do Senhor, ele é vencedor. O ungido do Senhor, ele vem para vencer, porque ele coloca Deus na frente, na batalha, na peleja. Deus está sempre guiando. Deus é quem está mostrando o caminho.
Foi por causa disso que Davi foi um grande vencedor na Bíblia. E diz que muitos reis, eles não cumpriram até o fim o seu mandato, não. É a questão também aí do Saul. Do Saul que até então era o rei. Só que Saul ele começou a se engrandecer. Saul ele começou já a se achar o quê? O bambambam. Estava no poder. Era no top dos tops. E aí ele começou primeiramente a fazer o quê? A não ter obediência a Samuel, que era o profeta daquele tempo, que também temeu, irmãos. Mais à frente eu vou falar a respeito disso. E aí, toda vez que saía a guerra, o que Saul fazia? Ele chegava para Samuel conversar com o Senhor, para Samuel ungir. E ele não, como ele começou a se engrandecer, ele achou que ele podia fazer os sacrifícios. Ele podia chegar ali e fazer os sacrifícios ao Senhor e sair para a guerra. Samuel ficou triste com ele. O Senhor ficou triste com ele, porque ele começou a colocar Samuel abaixo. Aí quando vai adiante, aí ele vai e faz também outras coisas terríveis. Coisas que desagradam ao Senhor. E aí o que é que o Senhor faz? Se arrepende de ter ungido Saul, rei da nação de Israel. E ele manda que Samuel vá à casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, ele diz, olha, lá você vai ungir um dos filhos de Jessé. Ele, quando chega lá, ele não vai e nem diz a que veio, até o momento. Mas aí eu falei do quê? Que Samuel, ele também temeu. Ele temeu a Saul. Ele teve medo, porque quando ele conversa com o Senhor, ele disse que tinha medo de ir e chegando lá, Saul matasse uma pessoa que o ungiu. E ele ter medo de ser morto por essa pessoa. Mas ele, o Senhor, diz, olha, vai lá, diz que você está indo com paz. Você está indo para sacrificar ofertas ao Senhor. Aproveite essa situação, você chama Jessé com os seus filhos para o sacrifício. E aí, Samuel, obediente que era ao Senhor, ele vai. Samuel chega lá, chama Jessé à parte, e aí conta que iria ungir um dos filhos de Jessé. Até um determinado momento, ele não conta para que ele iria ungir. Iria ungir como rei de Israel, no caso. Jessé ele traz logo o seu filho mais velho. Quando passa por ali, aí Samuel vê aquele um homem grande, grande estatura, diz que muito belo. Ele já pensa ser aquele. Ele diz, certamente é esse. Ele já tinha em seu coração como se ele já fosse ungir aquele homem. Só que aí o Senhor diz, olha, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor, ele vê de forma diferente, porque o homem só vê o que está de fora. Só que o Senhor, ele vê de fora para dentro. Ele vê o que está aqui e aqui em seu coração e em sua mente. E aí Samuel manda passar os demais. Ele vai trazendo de um por um. Traz o segundo, o terceiro. Chega até o sétimo filho de Jessé. E ali Jessé, para ele, era como se já tivesse encerrado. É como se já tivesse acabado os seus filhos. Só que o Senhor não deu aval para ungir nenhum deles. E aí o que acontece? Samuel vai e diz, o Senhor me mandou para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé faz passar todos os seus filhos e se cala. Talvez Jessé ele estava querendo proteger o seu filho mais novo. Só que eu acho interessante uma determinada situação que vem lá mais à frente, a qual eu vou voltar a respeito disso,
E vou comentar nessa questão de que ele talvez quisesse proteger a Davi, o seu filho mais jovem. E aí ele pergunta: não há outro filho? Acaso não há mais algum? Jessé vai e diz: ainda há um, o mais jovem. Ele está lá tomando conta das ovelhas. Eles estavam ali para fazer um banquete. Ele diz: olha, ninguém se assentará à mesa enquanto esse jovem não vier. Quando ele vem, Samuel sente já o desejo em seu coração. E Deus fala: é esse. É esse o meu ungido. Esse é o escolhido do Senhor. Samuel vai, unge a Davi, já sabendo ele que era para ser rei em Israel. Diz que naquele momento, glória a Deus, diz que o Espírito do Senhor, ele já enche Davi todo. Já toma conta ali, toma posse daquele templo, aleluias. E você também é um. E Deus também pode estar colocando o Espírito Santo em sua vida. Só que como o Espírito Santo passou ali, foi para Davi, diz que um espírito mau, ele tomou conta de quem? De Saul. Saul vivia atormentado por esse espírito. E agora, o que tem que fazer? Ele pergunta ali aos seus servos, aos seus moços. E vem alguém e diz: olha, arruma um jovem, alguém, alguma pessoa que saiba tocar harpa. Porque quando tocar a harpa, o espírito mau aí da parte do Senhor, ele vai deixar e você vai ficar calmo. Aí um versículo que me chamou bastante atenção. Vou ler até para os irmãos. É a respeito de um moço que já tem alguém em mente. Aleluias. Que é o versículo 18 do capítulo 16. Que diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, e eram muitos. Jessé tinha 8 filhos, só que ele destacou um. O ungido. Aleluias. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Glórias a Deus. Irmãos, há muitos que chegam a dizer que Davi era como se fosse um desconhecido. Mas quando você vai para esse versículo, você vê o contrário. Você vê que Davi, ele já era um homem que era bastante conhecido. Porque ele não cita apenas uma característica de Davi. Ele cita muitas características. Davi, talvez, quando o seu pai, Jessé, ele ia ali, subia para e fazer sacrifício ao Senhor, ele estava ali, ao lado do seu pai, orando, jejuando, sacrificando, aleluias. E aí eu acho lindo as coisas que ele vem dizendo de Davi. Primeiro ele vem falando a questão de Davi saber tocar. Aí essa questão que eu falei, que eu destaquei, de um filho de Jessé. Porque não cita quem ensinou Davi a tocar harpa. Talvez tenha sido um dos irmãos de Davi. Só que ele não quis falar de um desses irmãos de Davi que sabia tocar harpa. Ele quis destacar foi Davi. Porque Davi ele não tinha apenas uma característica, aleluias. Davi ele tanto sabia tocar harpa, como ele era forte. Aleluias. Davi era forte. Muitos querem fazer Davi ali de um coitadinho, de um fraquinho, de alguém que era todo sisudinho. Não. Davi, ele era forte. Ele era tão forte que ele era o escolhido para tomar conta das ovelhas de seu pai. Ele era quem era o pastor daquelas ovelhas. Não era porque ele era fraco, não. É porque ele era forte e ele tinha em sua mente que ele era forte. Paulo, ele chega a dizer: e diga ao fraco, eu sou forte. Coloque isso em sua mente, você é forte. E Davi, ele não era somente forte, diz que ele era valente. Porque não adianta somente ser forte.
Muitos até são fracos e dizem que são fortes. Muitos até são fortes fisicamente. Tem aquele corpão, é aquela pessoa, um fisiculturista, não sei, levanta muito peso, é forte fisicamente, mas ser valente não significa ser forte. Porque muitos desses, às vezes, não têm coragem. E ser valente é ter coragem. Davi não somente era forte, mas ele tinha coragem. Davi era valente. Aleluias. E não somente forte e valente. Diz que ele era homem de guerra. Aleluia. Essa é uma característica que tinha que ter naquela época e diante daquela situação. Porque Saul ele não estava mais só no seu castelo. Ele não estava mais só ali, diante ali do castelo e vale, dando ordens, não. Diz que Saul ele saía também à guerra. Ele ia guerrear contra os filisteus. Ele ia para meio de vales, de montanhas, ia para lugares. Então, tinha que ser um homem de guerra para poder acompanhar a Saul. Era uma característica muito importante que devia ter essa pessoa que acompanhasse Saul. Porque ninguém sabe o momento que vinha aquele espírito a Saul. E se fosse em meio a uma guerra? Então Davi, ele era forte, era valente e era um homem de guerra. E ainda mais, diz que Davi era sisudo em palavras e de boa aparência. Tem pessoas que gostam de falar demais. Nesse falar demais, acaba falando alguma coisinha que não deve. É aquela questão, boca fechada, não entra mosca, ou não entra mosquito. Davi, ele sabia o momento de se colocar. Ele sabia entrar e sabia sair. Ele procurava se manter ali, quietinho. Era sisudo em palavras. E era um homem de boa aparência. Era um homem que não envergonhava a ninguém, apesar da aparência física não ter importância. Não devemos ter preconceito, mas diz que Davi era um homem de boa aparência. Só que aí tem a principal característica, porque não foi Davi falando, foi alguém falando de Davi, que dizia o Senhor, glória a Deus, e o Senhor era com ele. O Senhor é com ele. O Senhor é com você. Essa deve ser a sua principal característica. Quem é que está contigo? Quem é que anda ao seu lado? Ei, o Senhor, ele é contigo. Continue aí dando lugar para que o Senhor esteja sempre contigo. Aleluias. Glórias a Deus. Então, Saul vai lá e manda que alguém vá lá e diga: ó, Jessé, manda seu filho Davi para vir, porque eu preciso de alguém para estar tocando harpa para mim, e eu sei que ele sabe tocar. Diz que quando chega, prestem atenção, porque no desfecho desse estudo, vocês vão ver que é bastante importante essa questão. Diz que quando Davi chegou, Saul, ao vê-lo, diz que já o amou. Saul amou a Davi. Desde que o viu, ele já o amou e colocou ele como seu escudeiro. Escudeiro poderia ser alguém que andava levando escudo para uma determinada pessoa, mas também significava alguém que andava bem próximo a você. A pessoa que andava mais próximo a Saul, naqueles determinados momentos, era Davi. Davi andava bem próximo a Saul. Diz então que Davi ele ficava indo apacentar as ovelhas do pai, porque ele não deixou de lado as suas tarefas, não. Tem muita gente que relaxa. Tem muita gente que acha, não, eu estou ali servindo a fulano de tal, estou fazendo isso. Sei lá, às vezes se sente muito importante, ele relaxa. Deixa as coisas de lado.
Mas Davi foi diferente, ele continuava exercendo a sua tarefa de pastor, o pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai Jessé, que já era avançado em idade. Diz que os exércitos, tanto filisteu depois disso, estavam prontos para a guerra, como também o exército de Israel. Só um vale separava os dois exércitos. E eles estavam ali se formando fileira por fileira, estavam prontos para guerrear. Mas aí vem uma história bastante conhecida, mas que eu quero destacar. Porque eu quero destacar uma coisa. Quando o Saul vai falar ali de Golias, o que é que ele diz? Que ele era um homem guerreiro. Ele vai colocar que Golias era um homem valente. Só que nós vimos quem era valente. Valente era Davi. Aleluias. E então, o que acontece, o que eu percebi eu lendo essa história, que Golias, na verdade, era um homem que, apesar de suas muitas guerras, mas era um homem medroso. Ele era um homem que temia o exército de Israel. Só que ele tinha uma coisa que ele sabia fazer muito bem, que era manejar a situação. Tentar ludibriar com palavras o povo de Israel. Olha que quando Golias ele não chegou, ele poderia já chegar, vamos lá, vamos tocar o terror nesse povo de Israel, vamos vencer essa guerra. Foi isso que ele fez? Não. Golias não fez isso. Ele disse, eu vou enrolar esse povo com a minha lábia. Eu vou começar a falar e eu vou vencer a Israel sozinho. Ele sabia que todas as vezes que os filisteus saíam em batalha contra Israel, eram derrotados. E Golias ele já existia nessas outras guerras. E por que os filisteus eram derrotados? Aí o que é que Golias faz? Ele diz, a minha estratégia agora vai ser diferente. Porque eu não conheço um homem que vá chegar de mano a mano comigo e vá ali travar essa batalha e vá me vencer. Diz que Golias era um homem muito alto. Diz que ele chegava a ter quase 3 metros de altura. Quando vai olhar as suas armaduras, ele era um homem muito pesado e que suportava muita força. A armadura de Golias ela chegava a pesar, no completo, mais de 100 quilos. Imagine, irmãos, o peso que esse homem carregava, e era como não sentisse. Mas era tão pesado até, ele tinha um escudeiro também do seu lado que ficava carregando o seu escudo. Só que diz que o que tinha de bom, de melhor, de armamento daquela época, era aquilo que Golias andava. Ele andava com a espada, andava também com uma lança, talvez uma espada numa mão, uma lança na outra, e tinha o seu escudeiro levando o seu escudo. Aí eu quis destacar aqui também, que eu vou ler para os amados irmãos, as palavras de Golias como foram. Que diz o seguinte aqui, a Bíblia já no capítulo de número 17, versículo de número 8. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes, olha, Golias ele não foi de uma vez não, ele parou. Ele parou por quê? Porque ele temeu. Ele temeu o exército de Israel. Ele parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Prestem atenção aí como vai variar, vai ficar singular, plural. Singular, plural. Por quê? Primeiro ele começa a destacar no plural. Ele diz, olha, para que estão se formando essas tropas? Ele vai ali para o plural. Não necessita, não. O que ele queria dizer era isso, não necessita, não. Vamos para o singular. Escolha um homem. Ele estava, tentando lutar com a mente. Ele disse, acaso não sou eu um homem dos filisteus? Vós não sois
do exército de um homem, que é o exército de Saul, então escolha um homem para lutar contra mim. Aí ele diz, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha, irmãos. Aí ele disse, se eu sair para guerrear contra esse povo todo, eu vou perecer. Então ele disse, olha, que seja um a um. Qualquer homem aí de Israel, mas que seja mano a mano. É um a um. Alguém vocês têm que escolher e venha guerrear comigo. Porque se eu vencer, o exército de Israel, a nação de Israel, todo o povo de Israel, vai ser escravo dos filisteus. Agora, se esse israelita chegar a me vencer, nós já seremos seus servos, já seremos seus escravos. E ele ainda disse mais o filisteu, afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele foi insistente. Ele quis ludibriar ali, quis enganar o povo de Israel. Olha, um homem para que ambos pelejemos. E diz que todo Israel ficou amedrontado, porque olhava para aquele homem gigante, muito pesado, trazendo a armadura de última geração daquele tempo. Um homem com quase 3 metros de altura. E ficaram amedrontados. Diz que, inclusive, Saul ficou amedrontado. E ficaram ali. E aquele homem diz que para você ver que ele não era alguém que era corajoso, ele apenas queria tocar o terror. Golias, ele queria tocar o terror, era na lábia. Diz que ele passou 40 dias afrontando o exército de Israel. Só que 3 irmãos de Davi estavam ali. E Jessé manda que Davi vá até aquela guerra. Chega ali, pega. A intenção ali de Jessé era para saber como estavam os seus filhos. Manda alguma coisa ali, manda alimentos também para o chefe de 1000 para liberarem. Davi chegar até onde queria ali, diante daquela batalha, diante daquela guerra que estava prestes a começar, mas que já estava rodando ali durante 40 dias. Diz que Davi ele ouve. Ele ouve o que aquele filisteu falou. E aí chegou a diferença. Dessa vez, quando ele falou, aleluias, quem ouviu não foi qualquer um, não. Dessa vez, quando ele falou, quem ouviu foi o ungido de Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Davi foi quem ouviu. E ele começou a escutar também histórias. Pessoas dizendo, amedrontadas, um querendo jogar para o outro, dizendo, olha, porque o rei também ele estava espalhando. Ele disse, olha, quem vencer esse homem, Saul estava querendo tirar o corpo de fora. Era um homem de guerra também, mas estava querendo tirar o corpo de fora. E aí ele disse, olha, quem vencer, eu darei muitas riquezas e, além de tudo, eu darei uma das minhas filhas em casamento. Davi, ele não se interessou tanto, eu sei, nessa questão. Porque vemos mais à frente que ele venceu Golias, mas logo ele não foi chegar e protestar, foi dizer, ei, eu venci Golias, cadê a sua filha que eu possa me casar? Diz que para ele poder se casar era Saul que dizia, olha Davi, venha ser o meu genro, venha fazer parte aí da minha família. Tem uma filha minha aí que eu quero que você se case com ele, com ela. Aleluias. Continuando aqui, então, Davi ouviu, e o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ele começou a criticar. Por que Davi está fazendo tantas perguntas? O que foi que você veio fazer aqui, Davi? O que é que você está pretendendo aqui de verdade?
O que foi que você fez com aquelas ovelhas, as poucas ovelhas de nosso pai? Começou, sabe por quê? Porque vai ter gente diante da sua caminhada e vai tentar te impedir. Vai ter pessoas que vai tentar fazer com que você seja impedido de vencer a batalha. Só que Davi, ele não se deixou impedir. Davi, ele não parou. Pelo contrário, ele tinha deixado as ovelhas já com uma pessoa, com um guarda. Já tinha deixado as ovelhas, como vem dizendo ali, se for voltar mais um pouco o versículo aí de número 17, ele já tinha ido ali, mas já tinha ido pronto para alguma coisa. Ele estava entrando no meio de uma guerra. Quem sabe o que iria acontecer? Aleluias. E Davi, ele foi e começou a falar. Aí o povo, ouvindo Davi falando, foi lá comentar para Saul. Olha, tem um homem aí, chamado Davi, ele diz que ele pode guerrear contra Golias. Quando Davi vai lá, que chega, Saul já conhecia a Davi. Quando Davi vai e chega lá, ele diz, não, Davi, você não pode guerrear contra esse homem, não. Você não pode ir de peleja contra o filisteu. Você é um homem muito moço. E ele é guerreiro, é desde sua mocidade. Tem muito tempo. Aí Davi disse, ora, eu já passei por pelejas maiores. Já teve um leão que chegou a pegar uma ovelha do meu pai. Eu fui lá. Eu puxei lá no leão pela sua juba. Eu derrotei e eu livrei a ovelha de meu pai. Aleluias. Também apareceu um urso tentando tragar as ovelhas de meu pai. Mas eu também lutei. Da mesma forma que o Senhor me fez derrotar um urso e um leão, ele me fará derrotar Golias. Esse gigante, ele vai cair por terra. Aleluias. Esse gigante aí da sua vida vai cair por terra. Só é você colocar o Senhor na frente. Só é que possamos estar sempre colocando o Senhor na peleja. Que Deus, ele é o Deus de guerra. Ele sai para guerrear e quando ele sai, ele nunca volta derrotado. Ele sempre volta com a vitória. Aleluias. E ele te faz vencedor. Te faz vencedor porque você é um ungido de Deus. E ungido de Deus, como eu havia dito, ungido de Deus, ele é vencedor. Ele não sai para perder, ele só vai para vencer, porque com Cristo, bem sabemos, não é perder, com Cristo é vencer ou vencer. Diz que Saul tentou até chegar ali e colocar as suas armaduras, mas Davi ele não se sentiu ali à vontade com as armaduras não de Saul. Ele nunca havia usado. Diz que ele com a sua roupa simples mesmo, pegou o seu alforje, pegou ali, foi lá no ribeiro, diz que catou 5 pedrinhas. Davi não sabia como ia ser aquela peleja. E ele foi, catou 5 pedras lisas do ribeiro, colocou ali, foi com a sua funda. Quando chega lá, Golias o desprezou. Viu aquele homem de ruivo, de boa aparência, o meu. Aquelas pessoas que às vezes nem são ricos, nem são filhinhos de papai, mas tem aquela aparência. Parece ser um filhinho de papai. Mas às vezes nem são. Tem pessoas que é assim. Que apesar de serem fortes, valentes, homens de guerra, mas tem a boa aparência. E ele viu, ele desprezou. Ele disse, ora, venha a mim com paus. Venha, eu vou te matar. Vou te dar aí aos bichos, às aves, o seu cadáver para ser comido. Mas Davi tinha alguém que era maior do que Golias. Ele disse, você pode vir a mim com espada, com laço, com escudo, com o que for. Só que eu vou te derrotar
porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou é com o Deus que salva, como foi lido inicialmente. Um Deus que é o Deus de guerra e que vai te colocar nas minhas mãos. Irmãos, destacando que Davi, ele escolheu 5 pedras. Só que Deus, quando ele vai à frente, quando Deus vai na peleja, ele vai já para vencer de uma vez. Davi só necessitou de uma única pedra. Quando o gigante pensou em ir contra Davi, ele se apressou, colocou a pedra em sua funda e quando lançou, Deus ele fez cair no alvo certo. Aquele gigante estava todo protegido. Essa pedra fosse no peito, fosse no braço, fosse onde fosse, de outra parte do corpo, não iria fazer nada com o gigante. Só que ela já foi aonde tinha que ir. E foi bem no meio da testa de Golias. Uma única pedra. Davi, talvez ele até pensou que pudesse usar as outras 4 pedras. Só que como ele mesmo diz lá em Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, aleluias. Ainda que ele andasse, ele estava no vale da sombra da morte, só que ele não estava temendo, porque ele era ungido do Senhor, e ele sabia que Deus ia dar a vitória, aleluias. E aí uma coisa que eu vou querer voltar, a questão, uma coisa que eu mandei destacar, foi quando Saul, ele viu Davi, ele já o amou. Ele conhecia Davi. Depois Davi veio se apresentar a ele. Não foi alguém que disse, tem alguém ali guerreando. Davi foi se apresentar a ele. Ele ainda tentou colocar a sua armadura em Davi. Mas aí ele vai, no finalzinho ali do capítulo 17, olha o que diz. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Davi derrotou a Golias. Aleluias. Com uma única pedrada na testa. Diz que ainda tomou a sua própria espada, o decapitou. E levou ali a cabeça de Golias para mostrar ali ao rei. E olha o que o rei diz. Quem é este jovem? Será que o rei não conhecia Davi? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Saul perguntando a Davi de quem era filho? Ele mesmo foi quem mandou dizer, diga a Jessé que mande o seu filho Davi. Eu estou precisando dele. De quem és filho, jovem? E respondeu Davi, filho de teu servo Jessé Belemita. Irmãos, Saul ele conhecia muito bem a Davi. Ele amava Davi. Ele até temeu pela vida de Davi, quando ele disse, não, você não pode ir contra o gigante. Você é moço, você é alguém ainda muito jovem, não tem experiência em guerra. Só que o inimigo, ele tem tentado fazer uma coisa, ele tem tentado colocar esquecimento em sua vida. Ele tem tentado afastar a palavra de Deus da tua vida. E o esquecimento, quando ele vem da sua vida, é como quem não conhece. E o que é que a palavra de Deus diz? Errais por não conhecer as Escrituras. Se você está se esquecendo de alguma coisa, é como você não sabe daquilo. Sabe aquela palavra que você não lembrava? Há muito tempo você não ouvia, mas de repente você vai, você olha e diz, quando alguém está pregando, quando alguém está falando, eita, é mesmo. Eu nem lembrava dessa palavra. Tem coisas que você talvez esteja deixando de praticar porque você não tem lembrado. É por isso que quando você vai lá no livro de Josué, ele diz, não cesses de falar no livro desta lei. Antes medita de dia e de noite.
Em todo tempo nós temos que estar meditando na palavra do Senhor, que é para não venha a cair em esquecimento. Essa foi a palavra do Senhor que o Senhor colocou aí em minha vida, para que eu pudesse passar para os amados irmãos esse estudo. Espero aí que os irmãos tenham gostado e que o Senhor possa estar fazendo grandes obras aí na sua vida. E o que eu quero finalizar é dizendo que você não esqueça de uma coisa, que você é ungido de Deus. E o ungido de Deus, ele é vencedor. Graça e paz, amados.